Vamos dar início aqui com o nosso sininho, né? Vamos fazer aí 30 segundos de silêncio. Quem sentir confortável, fecha os olhos. Quem não sentir também não precisa fechar, só fazer silêncio, né? Fechar os microfones. Grande Espírito, Grande Mãe, né? Mestres e maestros, mestres e mestras, né? Maestros e maestras da sabedoria, da tradição da verdade, nos guie, nos oriente nesses estudos, que nos tragam insight, nos ajude a ter vislumbres e nos mantenham firme na busca. Arro, arro. Desligar o som aqui. Então vamos lá, vamos dar início, né? Só para deixar registrado, né? Nós estamos no estudo do livro Ideias em Perspectiva do Paul Bruto, né? Que é um dos notebooks dele. Terceiro capítulo, Relaxamento e Retiro. Antes de iniciar, né, vamos responder as perguntas aí da semana. Tá, vou achar as perguntas aqui. Tá aqui, tá aqui, vamos lá. Tá, iniciando a pergunta, né? Considerando o texto do segundo parágrafo da página 44 do capítulo 3, o que nós estamos estudando, podemos entender que o ego cria, né, entre aspas, o mundo dual para manter o homem preso no mundo ilusório? Então, o ego ele não cria, né? O ego ele está dentro desse mundo aqui. O mundo é uma criação do grande espírito, né? Do eu maior, de Krishna, de Vishnu, de Oluru, não importa o nome que queira dar, né? Esse é o esse é o dono da criação, né? O ego ele está inserido dentro da criação. Então ele é um co-criador, né? A nossa mente está criando e recriando, criando e recriando incessantemente, né? A nossa mente dentro dessa mente maior que seria que o Paul Bruto chama de mente de Deus, né? Ou mente do mundo, que está nesse processo de criação e recriação incessantemente. Para que haja conexão com o eu superior, uma diminuição da ação do ego seria necessária mediante, mediante diminuição da identificação com os objetos? Deixa eu ler a pergunta de novo para ficar claro para todo mundo. Para que haja conexão com o eu superior, uma diminuição da ação do ego seria necessária mediante diminuição da identificação com os objetos? Sim, para que haja uma conexão com o eu superior, sempre vai precisar de uma diminuição da ação do ego, sim. Mediante a diminuição da identificação com os objetos, sim, mas com todos os objetos, né? O que a gente chama de objeto é um mundo manifestado, né? Então, tudo esse mundo manifestado é o que para nós, nesse nível aqui, é concreto, né? Esse é um mundo fenomênico, né? É um mundo que existe, lógico que existe, tem realidade, mas para nós que estamos dentro dessa realidade, né? Então, a diminuição com identificação com os objetos inicia-se com a identificação com o próprio corpo, porque o corpo existe dentro desse mundo aqui, né? Dentro dessa terceira dimensão que nós estamos existindo. Então, a diminuição e só pode haver iluminação quando você se desidentifica com o próprio ego. E o ego é essa própria estrutura, né? Corpo, mente, emoções, né? Não tem outro jeito. Dizem, segunda pergunta composta também. Dizem que na consciência dual aquele que vê se transforma no que é visto. Então, eu não tenho esse ensinamento dessa forma que está escrito aqui. Então,
Então, eu precisaria do texto onde isso está escrito, quem foi que escreveu isso, para eu poder ler inteiro, né, e ter uma reflexão, aí para poder responder melhor. Mas vamos dar sequência. Ou seja, todos os aspectos do objeto visto passa a ser de quem o vê, como se o objeto visto tornasse o próprio observador. É, o conhecimento que eu tenho, né, é que tudo está na mente, né? Então, tudo que você vê, você só consegue ver alguma coisa, perceber alguma coisa através da mente. A mente percebe as coisas através dos sentidos, né? Óbvio, né? Mas não tem nada, os sentidos em si mesmo, eles são insensíveis. Ou seja, sem a mente não serve para nada, é que nem um cadáver, né? O cadáver está lá, né? O olho ainda funciona, mas sem uma mente para perceber e ver, o mundo deixou de existir, né? Então, de um ponto de desse ensinamento de que tudo está na mente, né? O mundo só existe porque você está percebendo o mundo. É óbvio que não é só você, né? A grande mente, mas a sua mente percebendo o mundo e registrando o mundo faz com que você perceba o mundo e falar que ele existe. O mundo mesmo, como diz Ramana, né? O mundo não vem para você e diz, ah, eu sou o mundo, eu existo, né? A tela do computador que está aqui na minha frente, ela não fala para mim que ela existe, ela fala, eu existo, não. Por quê? Porque é insensível, né? E eu que percebo ela como existindo. Então, tudo está na nossa mente. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta, porque a primeira premissa é eu desconheço. Então, depois, mais tarde, quem perguntou sabe quem foi, né? É, me manda o texto onde está essas coisas escritas para eu ler e ver quem escreveu, né? Para eu ver se eu consigo ter uma reflexão melhor e se eu concordo com isso, né? A princípio eu desconheço. A outra pergunta. Como seria possível tornar essa experiência inteligível para nós de perceber que o outro no nível de percepção que estamos atualmente? Nossa, deu uma enroscada aqui que ficou sem sentido. Como seria possível tornar essa experiência inteligível para nós, de perceber que é o outro no nível da percepção que estamos atualmente? Meu Deus, como seria possível tornar essa experiência inteligível para nós, de perceber que é o outro entre aspas, no nível de percepção que estamos atualmente? Nesse caso tem que transcender a mente concreta, né? Enquanto você tiver na mente concreta, você vai estar só percebendo as coisas através dessa mente. Não tem como ser de outro jeito, né? Para você conseguir perceber que tudo é um, né? Ou como diz o hindu, né? O mundo é Brahman também manifestado, ou seja, é Deus, né? É Deus que está manifestado, é Deus que é tudo isso existindo e que só existe, e dentro dessa concepção mais pura, tudo é o próprio eu, é Brahman, é Shiva, é Deus, né? Vamos usar o termo mais ocidental para ficar mais fácil, né? Então, o que existe é só Deus existindo. O mundo é uma sobreposição sobre o mundo, né? É aquele mesmo exemplo lá, numa baixa luminosidade, num lugar que você não conhece, você pode ver uma corda no chão e achar que é uma cobra, né? Na realidade, é uma corda, mas como você não tem uma visão e te pegou de surpresa, você pode olhar e achar que é uma cobra. Ou seja, você está sobrepondo sobre uma coisa que está ali existindo, mas na realidade é uma outra coisa, né? Ou seja, acaba sendo uma ilusão. Só poderemos perceber o outro pela experiência ou podemos entender intelectualmente? Então, esse outro, entre aspas, aqui, eu precisaria entender o que a pessoa está perguntando por outro, se esse outro é objeto, é outra pessoa, mas não importa, né? Vamos colocar como a gente só pode perceber o objeto pela experiência. Sim, dentro do próprio nível que a gente temos, não tem muita dificuldade, né? A gente está dentro da própria percepção, eu vejo tudo, e tudo é o outro, e tudo é o objeto, né? Eu olho, eu olho para a Gina que está ali no sofá, e eu vejo ela como uma outra pessoa lá, existindo lá, está lá, né? Agora, no nível
né, num nível de consciência transcendente, não há, né? O que há é a realidade última, né? O grande espírito sendo manifestado em tudo e em todos, né? Embora nesse nível aqui, sim, existe o grande espírito manifestado, né, numa porção de pequena ali como Gina, como vocês aí que estão assistindo, em cada um de vocês. Agora, entender intelectualmente, a gente pode entender sempre e deve, né? Isso é importante. Importante o uso da faculdade, é uma das faculdades do ego, é o intelecto, né? E tem o intelecto puro também, que a gente já falou, né? Que é o Budi, né? E daí você consegue ter uma percepção ainda melhor e com mais nitidez de tudo isso que a gente está falando. Mas entender qualquer coisa intelectualmente não é o mesmo que vivenciar aquela coisa, né? Um exemplo clássico disso é eu falar, né? Ah, existe outras dimensões mais sutis, né? Tá, existe mundo astral, existe dimensões além do mundo astral, né? Daquilo que a gente chama astral. Tá, mas isso é entender de forma mental, intelectual. A outra coisa é eu vivenciar isso, né? Eu estar numa quinta dimensão, estar numa quarta dimensão, ou sexta, ou sei lá o quê, né? É eu estar lá e vivenciar isso. Aí é uma outra forma de ter certeza absoluta da coisa que se está falando, né? É experienciando. Mesma forma de falar do eu superior. E todo o nosso trabalho aqui, né? E todo o objetivo, né? Desse grupo de estudo é isso, a gente atingir uma hora, ter insights, ter vislumbres, né? Do que é esse eu superior, que somos nós mesmos. Mas entender intelectualmente podemos e devemos entender sempre, né? Mas sempre lembrar que não é a mesma coisa, é só uma parte, né? Entender intelectualmente é uma parte, a segunda parte é vivenciar aquilo lá. Espero que eu tenha respondido. Se não ficou, se não teve clareza na minha resposta, é só elaborar a pergunta de novo com mais detalhes, que daí talvez eu possa responder de uma outra forma ou melhor, tá bom? Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Para quem está acompanhando pelo livro ou pelo PDF que foi enviado, nós estamos na página 44. A minha voz está chegando alto e claro aí para vocês? Tá? Então tá bom. Então nós estamos no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo que a gente vai dar sequência hoje. É mais sábio ir à nascente da fonte, diretamente para a origem de todas as energias. Lá nossa mente e o corpo fadigados pode encontrar sua mais vivificante recuperação. Esse parágrafo não precisa nem fazer comentário, né? Agora, talvez seria interessante o que é a origem, né? O que é essa nascente, né? Isso é dentro de si mesmo, né? A gente faz isso através ou da meditação, às vezes através de plantas de poder, e todo dia, né? Quer dizer, todo dia é forma de falar, pelo menos para a maioria das pessoas, quando a gente vai deitar para repousar, né? Todo dia a gente vai lá, deita e repousa. Toda vez que a gente repousa, a mente é recolhida, né? Essa mente concreta, falante, gritante, ela é recolhida, você entra em sono profundo. Sono profundo é voltar para essa origem, né? Voltar para a essência do eu. Só que como não tem consciência, ela é um processo de voltar para a essência do eu, mas inconsciente, né? Não tem valor, não tem valor assim como o desenvolvimento maior, né? Só tem valor para repor as nossas próprias energias, né? E dar um refresco para a própria alma aí dessa mente gritante. O estresse da vida moderna tornou a necessidade de um descanso mental regular não apenas aconselhável, mas vital.
A menos que nossa excessiva atividade externa seja contrabalançada por um pouco de orientação interior, seremos assolados pela neurastenia, né? Você vê, tem mais de tem 50 anos esse livro aqui, e ele já fala de vida moderna lá. Imagine se fosse agora ele falando de vida moderna, né? Mas vida moderna sempre é onde a pessoa está, né? Então, aí volta aquele mesmo tópico, né, de dar aquelas paradinhas durante o dia, de reflexão, né? Não é só parar quando vai dormir, entrar, apagar, né? Desligar a mente, né? É fazer isso de forma consciente durante o dia. Ou se não seremos associados pela neurastenia. O que que é neurastenia, né? Neurastenia é um distúrbio do sistema nervoso onde a pessoa começa a ficar super agitada, super estressada, né? Às vezes pode entrar até num processo de fadiga crônica que leva a aquelas depressões por fadiga, né? É o que eu me lembro também de neurastenia. O isolamento externo de aspirantes espirituais pela vida inteira é impraticável nos dias de hoje. É também indesejável. O que que ele está falando, né? Vamos por partes desse parágrafo, né? O isolamento externo de aspirantes espirituais pela vida inteira é impraticável no dia de hoje, também indesejável, né? O que que é isso aqui, né? Que ó, isso há 50 anos atrás que ele fala, sempre bom contemporizar o que ele está falando, né? Que você isolar completamente para ir buscar o Senhor divino, ou buscar Deus como queira, né? Não importa se é através do sistema religioso ou sistema de acharan, né? De gurus, mas você ficar totalmente isolado a vida em toda não é mais desejável isso aí. O ideal de um acharan é o ideal de um acharan ou asraman, né? As duas pronúncias servem, era adequada à sociedade primitiva, mas não à nossa sociedade complexa. Então, ele fala que isso é bem lá atrás, né, quando as pessoas iniciavam a busca, se isolava completamente. O que é realmente necessário agora é a fundação de casas de retiro, onde pessoas do mundo possam passar um fim de semana, uma semana ou mesmo um mês, numa atmosfera sagrada, sobre a orientação proveitosa de um experiente diretor espiritual. Então, o que que o PIB está nos dizendo aqui, né? Não é que você se afastar do mundo é negativo, né? Que ele fala é se afastar, querer se afastar a vida toda, né? Lembrar que ele também ficou afastado, né? Certos períodos, não a vida toda, né? Mas ele ficava alguns períodos com Ramana, ficava em alguns períodos para escrever os livros dele isolado praticamente, em algumas cabanas, né? Então ele fez todo um trabalho pessoal também muito voltado a estar em retiros, mas não retiros permanentes, né? Então ele pode falar isso com maestria. E é sempre bom lembrar também que o PIB, já numa etapa mais adiantada já da busca dele, ele resolveu se casar, né? Ele casou e teve filhos e essas coisas todas aí. Tanto que o pessoal que fazia parte lá do grupo dele, do, lá do Ramana Maharishi, falaram assim, ixi, agora o PIB vai cair. Agora, né, porque vai casar, ixi, vai para o Beleléu. Aí o Ramana falou, não, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E simplesmente não foi fator de queda para ele, não. Ele casou, teve filho e não foi fator de queda, né? Isso também mostra as palavras do próprio Ramana, que sempre que perguntava para o Ramana se a pessoa tinha que, para seguir a busca, tinha que ser um sannyasi, né, aquele renunciante, ou um grishi. Acho que é grishi ou gristi, agora eu não lembro.
quer dizer, eu já nem sei falar sânscrito direito, né? Mas a palavra é mais ou menos essa. Ou seja, um homem de família, né? Pai de família. Ele falava que era indiferente, né? Que você tem, o que você tem que fazer é parar a mente, né? Parar a mente, entrar em silêncio, né? E fazer a comunhão, né? É isso que você tem que fazer. Agora, se você vai fazer isso como sendo um pai de família, uma mãe de família, né? Ou vai fazer como o sannyasi, um renunciante, a vida é sua, né? E ele também tem outra frase do Ramana, agora comecei a falar, comecei a lembrar, né? Que ele fala assim, um sannyasi, né? Um renunciante que pensa que é um renunciante, ele não é um renunciante, né? Porque a mente dele ainda está pensando que ele é um renunciante. Em compensação, um pai de família que não pensa que é um pai de família, ele já é um renunciante, né? É bom ouvir essas falas, né? Porque a mente nossa é que vai estar lá, né? Não adianta para você falar, agora eu vou me isolar, vou para uma caverna. Tudo bem, pode ser útil por um curto período de tempo, mas o fato de você ir para a caverna, ou seja, ficar isolado, né? A mente vai junto, não tem como a mente, não tem como você. É igual aquela música, eu queria fugir de mim, mas para onde eu ia? Né? Mas para onde eu vou, eu ia, né? Não tem como fugir de você, né? A única coisa que você pode fazer é silenciar a mente. A história é essa. A vida no Acharan deixa de impor qualquer teste real de caráter que não seja pueril. A exposição aos ácidos corrosivos das tensões e tentações, dos conflitos e perigos do mundo, logo testaria a qualidade não mundana do caráter daquele que vive no Acharan. E logo mostraria o valor real de suas realizações piedosas. Uma vida monástica, né, que não contenha perigo, lutas e atividades construtivas, também não contém valor intrínseco, nem resultado válido, além do descanso temporário que oferece. Não se submete a risco, mas também não ganha prêmios, né? Então, aqui é umas palavras aqui que ele está descendo a lenha nesses acharãs aí, né? E ele pode falar que ele viu muitos, andou em muitos, né? Pode falar. Mas tem o lado bom, né? Também tem um lado bom. Se você realmente está ali junto com um ser que é ascensionado, iluminado, realizado, ficar um tempo perto de um ser desse vai ser um facilitador imenso na sua caminhada, pelo menos uma parte de tempo, né? Pelo menos um ano ou dois ali, quem consegue achar uma pessoa dessa e ficar ali, na minha visão, né? Eu acho útil e sei de outras pessoas, o próprio caso do Bibi, que foi útil para ele também, né? Tendo encontrado lugar onde possa descansar por um tempo, um ambiente adequado à prece e à meditação, que ele comece e termine cada dia com solene e silencioso apelo ao eu superior para orientação, esclarecimento e ajuda para dominar o ego. Que ele dispense, então, a meditação, que ele dispense, né, então, para a meditação, né, tanto tempo quanto a sua capacidade permitir, repetindo duas ou mesmo três vezes durante o dia. Então, quando é interessante também ver, a gente tem que lembrar também, né, que isso aqui são os notebooks dele, são anotações dele. E algumas anotações, ele está anotando coisas pessoais, né? Então, ele não fala que é para mim, que é para eu mesmo, né? Ou para o próprio Bibi, né? Então, algumas frases, né? Principalmente quando ele fala que ele comece, né? Termine, ele está falando para ele mesmo, né? Está anotando ali, né? Quer dizer, como se dizendo, naquela hora ele estava mais inspirado, né? É que vamos imaginar a gente ou a pessoa com a consciência expandida com a ayahuasca e escrevendo ali para ela mesma ali para a hora que ela sabe que vai voltar ali pro, né, para aquele estado mais tridimensional ali, onde ela não vai lembrar de nada, e está fazendo uma anotação para si mesma ali. É só para entender um pouquinho por que tem esses tipos de escrita, né? Então, tendo encontrado um lugar, né? Isso é importante, você
né? A prática da meditação é importante, é imprescindível, principalmente no início, né? E a oração também, né? A oração não é reza, né? A oração eu já falei, mas vai sempre repetindo a mesma coisa, né? É a hora que vai deitar, né? Pensar com o eu superior, pedir, né? Para o eu maior, para o eu divino dentro de você mesmo, para a divindade dentro de si mesmo, né? Pedir, né? Ajuda que, né? Bababi, bababá, aquela coisa toda. Cada um faça a sua, né? E quando levanta, a mesma coisa, né? E se puder praticar a meditação 2 ou 3 vezes por dia, melhor ainda, né? Eu sei que a maioria, uma parte aqui não está conseguindo fazer nenhuma, mas o ideal seria 2 ou 3 vezes ao dia. Para o Ramana, é para vocês verem como é que é a diferença, né? Ele fala duas, a gente fala uma, nossa, que maravilha, estou conseguindo 1 vez por dia. O PB já fala 2 ou 3 vezes por dia. Nossa, que maravilha. Nossa, mãe, né? Top, né? Para o Ramana, 2, 3 vezes por dia, ele fala que isso é para principiante, né? Porque fala, o verdadeiro aspirante, ele está meditando o tempo todo. É para você ver a diferença. Você não para de... Quer dizer, quem está na busca no estágio avançado, ele está sempre em estado meditativo, né? Para meditar, você não precisa estar com a perninha cruzada, né? Lembrar disso também, né? Para quem já é estudantes avançados, não precisa estar... Meditar é o estado da mente meditativa, né? Ou seja, a mente tá com atenção em si mesma ou no único objeto, ou seja, ou está unidirecionada. Há hoje maior necessidade de retiros filosóficos do que de comunidades monásticas, de semi-isolamentos do mundo, do que seu completo abandono de períodos limitados e temporários de relaxamento longe de atividades pessoais. É a mesma coisa, né? É achar lugares que você possa ir e ficar quietinho, né? Ficar quietinha, ficar quietinho. E quietinho que eu falo não é só o corpo, né? Ficar quietinho também é diminuir esse fluxo mental, né? Esse fluxo de pensamento. O verdadeiro lugar de paz em meio ao tumulto da vida moderna tem que ser encontrado dentro de si mesmo, de si mesma, né? Através da moderação exterior e da meditação interior. O que a gente pode entender aqui, né? O que a gente entende da moderação exterior, né? É toda essa loucura que acontece da vida do dia a dia, né? Não é parar, né? Parar também não é isso que vai resolver, mas às vezes quem pode, né, e todos podem, né, é organizar a vida para que esse ritmo seja um ritmo saudável, né? Seja um ritmo que tenha espaço para o sagrado dentro da sua vida diária, né? Ou seja, tem um tempo, né? Nem que seja de alguns minutos, várias vezes ou algumas vezes, e não ficar nessa loucura, né? Tentar diminuir, porque muitas vezes dessa loucura que existe é a própria mente criando, né? Às vezes não tem toda essa loucura, não, e às vezes nem é tudo isso. Né? A mente às vezes pega 2, 3 coisas e fica como se fosse 3.000 coisas. Na realidade, são 3 coisas. Né? Se você organizar, fala, faço isso, depois faço isso, faço isso. Simples, né? Se organiza, né? Não precisa ela ficar. Rangopal, aqui é um cara que escreveu. Um cara não, né? Esse é um escritor indiano. Esse aqui agora é uma frase dele que ele coloca aqui no. Ele Bibi colocou uma frase, um escrito de Rangopal. Tá, então está tudo entre aspas, significa que foi Rangopal que escreveu isso daqui. Em muitos dos acharans que visitei na Índia, pude claramente observar que a grande maioria das pessoas que giravam em torno da figura central de um determinado sábio tinha todas elas tímidas e covardes expressões de quem escapa fugindo da vida. Estavam
enveredando pela saída fácil, sentando-se aos pés desses santos. Essa atitude negativa ajudava-os apenas a adiar o que o verdadeiro buscador enfrenta corajosamente. É uma crítica bastante ácida, né, para quem vive no acharã, né? Mas ele está, é a frase dele, ele tá colocando aí o parecer dele, né? E a gente sabe, né, que quando se cria esses lugares de isolamento, muita gente vai lá para fugir mesmo fugir da vida, né? Mas uma hora tem que voltar, né? Se conseguir ficar a vida toda lá, na próxima tem que voltar para fazer a lição de casa, né? Porque você ficar no asrã, né, o acharã, ou convento, essas coisas aí, ficar lá isolado, ficar dentro daquele, né, enclausurado, né? Enclausurado significa fechado, não há cela. Às vezes alguns chegam até a ficar em celas mesmo, né? Mas ficar no ambiente fechado, de uma mesma ideia e de pessoas da mesma crença, né? Isso é um facilitador até um certo ponto, mas ao mesmo tempo você fica ali restrito, né? Ali também, óbvio, né, que dentro de uma comunidade ferve também, né? Ferve, as coisas fervem, porque os egos estão ali. Não é uma comunidade, é uma comunidade de aspirantes à iluminação, né? Não é comunidade de iluminados, né? De anjos e de arcanjos. Mesmo que o mestre lá, o guru seja realmente iluminado, né? Os que estão, né, orbitando em volta dele, né? É que nem o Sol, que está o Sol é o Sol, mas o que está em volta é planetas, né? E com as suas luas orbitando, né? Então aquilo ali também inveja acontece, ciúmes acontece, intrigas acontece, é porque um ficou mais perto do guru, porque o guru gosta mais desse, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque um trabalha na cozinha que é mais fácil, eu tenho que ficar capinando lá a roça do Adarman, entendeu? O ego está sempre ali, né? Não muda muito, mas a sua verdadeira contato, né, assim, de ver como realmente você está, é a vida mesmo, né? A vida diária, assim, com, com pessoas que estão existindo dentro do mundo, né? É no trânsito, é no supermercado, é com o caixa do supermercado, é no banco, é não sei o quê, é na escola, é existindo, né? Ali é que você vai ver os choques, né, que existe de energias né, existindo, né? As pessoas que vão te tratar mal, outras vão te tratar bem, outras vão estar te criticando, aquela coisa toda, né? E ali é como você interage com tudo isso é que vai te mostrar o quanto que você tá melhorando, né? O quanto que você tá lapidado, né? Ou lapidada, né? Como você está interagindo com tudo isso daí sem que deixar que isso te derrube, né? Ou seja, que isso abaixe sua vibração, que você, né, intera, em vez de interagir, né, com tudo aquilo que está acontecendo, você passa a ser um reagente, ou seja, você passa a reagir com tudo isso que está acontecendo e ali você retroalimenta toda essa roda aí a roda de Sansara, que é a própria vida, né? A própria vida ali existindo, está ali. Tchum, 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 tchum. E a hora que você aprende, você passa a interagir. Tá? Você tem que ir no supermercado, você vai, mas você vai estar lá, mas você está consciente, você está. Se o caixa está te tratando mal, você tá em paz, ué, qual o problema? Né? Se a mulher do banco te trata mal, você está em paz. Né? Se o cara lá que está com o trânsito lá está doido, te cortou, te não sei o quê, quase bateu em você, está em paz. Né? É isso, né? Esse é o grande aprendizado, mas esse aprendizado você só tem a hora que você tá no mundo, né? Tá no mundo, vamos falar, no mundo, por falta de palavra, né? Como é que fala assim? No mundo do dia a dia, né? Com as pessoas no nível que está ali, não um lugar isolado.
Deixa eu tomar um chá aí para refrescar minha gargantinha aqui. Vamos dar sequência aqui. Há necessidade de locais de retiros espirituais onde os leigos que não desejam tornar-se monges ou freiras possam ir por um dia, um fim de semana, um mês ou dois para buscar a verdade, estudar e meditar numa atmosfera sem distrações. É isso aí, lugares aqui. Por isso que a gente criou o Paz Natural, né? Sem querer fazer propaganda, né? Já fazendo uma propagandinha. Por isso que a gente criou um Paz Natural, um lugar de natureza, para ficar tranquilinho. Eu sei que a maioria não pode estar aqui, né? Mas outros podem, que nem a Gina pode estar aqui, eu posso que estou aqui. E algumas pessoas que vêm fim de semana e ficam um tempo um pouco mais, né? Há naturalmente algumas exceções a esse preceito. Um homem idoso, uma mulher idosa, né, por exemplo, que sente ter executado seu trabalho principal na vida, tem todo o direito de descansar, retirar-se do mundo e reconciliar-se com Deus, em solidão e repouso. Aqui ele está falando das pessoas que já estão numa idade avançada, né, para se retirar. Na Índia, principalmente, na Índia, vamos falar assim que fica mais fácil. É, aquele que a gente falou, o chefe de família, lá, o Griti, depois que ele cumpriu toda uma etapa de vida, né, é muito comum isso lá, né? É muito comum, assim, né? É porque lá tem esses casos, né? Ele cumpriu a etapa de vida, já criou o filho, tá lá, já tem a casa, já tem sustento para a família, já tem lá não sei o quê, aposentadoria, então está tudo pleno. Aí ele vira um sannyasi, né? Ou seja, ele renuncia a tudo isso, a família, essa toda, e, e vai para e vai pro ou vai para a floresta, ou vai para um acharã, sai, fica de boa, né? E aí ele se torna um renunciante. E vai pozinho. A Gina falou que aqui vai pozinho. A diferença grande. Lá na Índia tem algumas coisas que é vantagem. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. O coração é o meu acharã. O eu mais elevado é o mestre que nele habita. Ou seja, isso aqui é o ideal, né? Quando você já está iluminado, né? O coração é o seu acharã, o asramã, e o eu elevado é o mestre que habita nele, né? Sempre lembrar que quando fala coração, não é o coração físico, tá? E nem o chakra cardíaco. Isso é importante, né? Que às vezes a gente confunde muito isso, né? Principalmente nesses textos sagrados. Hoje não, que as coisas já estão mais clarinhas, mas mesmo assim não é todo mundo que explica essas coisinhas, não. Né? Que o coração não é nem o coração físico, não é nem o chakra cardíaco, né? É o centro, né? É o centro, energia, por falta de palavra melhor, é o centro de vida que habita em nós, é o próprio eu superior, né? É um núcleo existindo que é o eu superior em nós. Então, esse termo muitas vezes é usado como o coração. Então, quando fala voltar para o coração, é voltar para o eu divino, para o eu interior, né? Seu próprio centro, para a sua própria essência, né? E dentro dessa essência é o próprio mestre que está existindo, o próprio mestre interno, né? O próprio guru interno, o próprio eu divino interno. Interno e eterno também, né? Porque ele é eterno. Se não fosse eterno, não adiantaria buscar, né? Você vai buscar uma coisa que não é eterna, não serve para nada, né? Só vai servir temporariamente. É por isso que a gente fala, a busca verdadeira é pelo eu divino que habita a ti mesmo, porque esse existe, existiu e sempre existirá, né? E ele está sempre em você e é sempre você mesmo, né?
Eu sei que agora é difícil de reconhecer você como um ser divino, porque você está identificado com o próprio ego e com o corpo. Você, né, você continua pensando que você é o corpo, que você é o ego, que você está aqui, que você está no mundo, né? E bababi, bababá, bababá. Mas a hora que você muda o estágio de consciência, você se percebe além, percebendo além desse ego, desse corpo, né? Percebendo-se na eternidade, né? Além do tempo e do espaço, você é eterno. E é você mesmo, né? É você mesmo que eu falo, é consciência, não é você identificada com o ego, identificada com a personalidade. Eu, Manuel da Rosa, eu, Maria Joaquina, né? Não é isso que eu estou falando. Né? É o eu consciência. Mas o eu consciência é você, né? Você é consciência. Não esqueça disso, você é consciência. A dificuldade que existe é a identificação com a personalidade. Personalidade é esse conjunto todos que somos aqui egóico, né? Que estamos egóicos. Somos, não, estamos egóicos aqui existindo. Mas somos lá não, e que também não tem lá, né? É tudo aqui e agora eternamente. Mas eu estou falando tudo isso que é para ir pensando, né? Para ir pensando, para ir refletindo sobre isso, que isso vai ficando refletindo. Não é para pirar, não é para ficar maluco, não. Ah, não, então não, eu já sou divino, não preciso fazer mais nada, né? É um pensamento ruim, porque só pensar nisso, não, você tem que saber sentir e vivenciar, né? Senão esse mundinho aqui, ó, te dá um couro que vai ficar muito dolorido, né? Esse mundo só vai te parar de te bater a hora que você transcender ele, né? Aí ele já não tem mais força sobre você, mas enquanto não tiver, só o pensar e saber não resolve, né? E principalmente a ação inconsequentes, que é uma dessas, né? Isso aí. O que que é uma ação inconsequente? Falar, não, então eu já sou Deus, não preciso fazer mais nada, né? É isso, e isso que eu já ouvi algumas vezes aí. Isso aí não é saudável e é loucurinha, né? É bem louquinho, né? É saber que é divino, né? Primeiro que não é Deus, né? Na sua plenitude de Deus, Deus onisciente, onipresente, criador de tudo, né? É uma porção desse Deus existindo, manifestado aqui, né? Sabendo disso e vivenciando disso, você tá transcendido além desse mundo, porque você percebe que esse mundo nada mais é do que um fenômeno dentro da mente de Deus que está criado. E ele só é concreto e existente para você porque quando eu falo você, eu estou falando para mim também, né? Para nós, né? Vamos usar o termo nós. Só é para nós porque a gente está identificado. Transcendeu, transcendeu, acabou a identificação, né? Acabou a identificação. Não quer dizer que ele deixa de existir, né? Ele continua existindo, só que daí você sabe a realidade, né? Você sabe que a corda não é uma cobra mais, né? Você sabe que a corda é corda, né? Não tem mais a sobreposição em cima da própria essência divina, que é a manifestação que está aqui. Parece meio confuso, meio doido, né? Mas que o tempo vai aprendendo, né? Deixa eu pegar mais um pouco de chá, né, gente? Está aberto para comentários, perguntas. Fique à vontade aí, pode fazer comentários, fazer indagações, fazer, como é que fala? Testemunho, né? A gente fala amém, amém, amém. Pode falar, o eu superior me salvou, amém, sem problemas.
Bem, sem perguntas, sem comentários, então vamos dar sequência aqui. A mais profunda solidão nem sempre abriga os homens mais santos. A renúncia ao mundo trabalha melhor quando trabalha no coração, o que infelizmente não é algo visível. Para tornar-se um verdadeiro devoto, nem sempre é necessário deixar o seu traje a rigor ficar coberto de teias de aranha. Vamos repetir aqui de novo, né? A mais profunda solidão nem sempre abriga os homens mais santos. A renúncia ao mundo trabalha melhor quando trabalha no coração, o que infelizmente não é algo visível, né? Então, a mais profunda solidão não abriga, isso não quer dizer que na profunda solidão vai ter só santos lá, né? A renúncia ao mundo trabalha melhor quando trabalha com amor, né? Ou com o próprio eu divino, que infelizmente não é algo visível. Para tornar-se um verdadeiro devoto, nem sempre é necessário deixar que seu traje a rigor fique coberto de teias de aranha, né? O que ele está dizendo aqui? Aqui não, você não precisa que a sua roupa, né? Que aquilo que você tem de melhor, ou às vezes tem contatos com a sociedade, né? É ficar tão isolado, ou se isolar de tudo, né? E virar um, como é que fala? Um, não, como é que chama esse pessoal que fica na rua sem teto, né? Não, não é sabedoria nisso daí também, né? E, e é bom lembrar também que o Pibi, mesmo quando ele estava com o Ramana lá, tem foto lá, né? Se procurar na internet, vocês vão ver, tem foto dele com o Ramana, tem um videozinho curtinho, que naquela época ainda era aqueles filminhos, eu não sei nem se, acho que era Super 8 ainda, né? Aquelas maquininhas de Super 8, tem um filminho dele lá com o Pibi, que o Yogananda vai lá visitar o Asraman lá do Ramana, né? Eles vai lá, tá lá o Pibi dando a mão pro Yogananda. E aí você vê, ele tá sempre de terno. Você vê que o Pibi tá lá na Índia, todo mundo lá com aquelas tangas lá, que eu esqueço o nome daquilo agora, né? Ou com aqueles mantos, aquelas túnicas, e ele de terno, terno branco, né? Porque o calor tá lá sempre de terno branco, gravatinha, aquele chapeuzinho dele. Sozinho e em silêncio, com a mente e o corpo quietos, seria improvável e mesmo difícil ficar nervoso, instável, impaciente e agitado. É um facilitador, né? Ficar sozinho em silêncio, com a mente e o corpo quieto, é difícil ficar nervoso e agitado, né? Diferente se você tem que pegar o ônibus de manhã às 5 da manhã, que daí é todo um, quer dizer, é todo um movimento de energia de pessoas que vai nos colocar, né? A possibilidade é maior de nos colocar em estado de agitação, né? Todavia, um homem não pode beneficiar-se dessa vida mais solitária, nem achá-la prazerosa, a não ser que tenha mais provisões interiores do que a maioria, ou a não ser que procure ativamente obtê-las. Aqui ele já muda também, né? Aqui ele já começa a falar de novo da importância, né, de beneficiar-se dessa vida solitária. É importante lembrar, né, que ele fala homem, mas homem ou mulher, né, que esse estado de solidão, ele pode não, ele sempre vai ser interno, né? Isso você pode estar você pode estar num convento ou pode estar com as pessoas, mas é um estado interior, né, de você estar consigo mesmo. Solidão nesse sentido, né? Não é a solidão no sentido pejorativo ou ruim, né? É o de estar consigo mesmo, internamente centrado, né? Pacificado e vivendo e existindo. Mas para isso precisa gostar disso, isso precisa treino, né? Isso aí precisa buscar, precisa estar buscando, é uma busca constante e de tanto buscar, né? Uma hora todos nós vamos conseguir ter uma paz, né?
Paz que eu falo é paz mental, né? Essa mente, né, com menos fluxo de pensamento, ou quase zerada. Coração também em paz, né? Mas isso é um estado, né? Só depois que você sente isso é que você sabe o que que é isso, e aí você vai fazer maior esforço para que esse estado seja mais permanente, ou seja, eternamente permanente. Enquanto ele ainda está lutando, ele ou ela, né, está lutando para alcançar a luz, quanto mais conhecimento tiver e quanto mais movimentar em sua vida, menos tempo e oportunidade de conhecer e encontrar a si mesmo. Se o seu relacionamento com eles forem habitualmente egoísta, se não for mais envolver a prestação de alguma espécie de serviço altruísta que abrange seu ego, o resultado será melhor e mais favorável para essa finalidade. Mesmo assim, é uma vida desequilibrada e dia virá e que terá que tirar férias desses relacionamentos e dispor de solidão e tempo para a sua própria necessidade interior de meditação, reflexão ou estudo. Aqui, aqui a impressão que dá é que ele está falando para ele mesmo, né? Enquanto ele ainda estiver lutando para alcançar luz, mais conhecimento, ele está movimentando dentro da vida, né? E, e correlacionamentos. Às vezes, né, por exemplo, você está no trabalho, você está na escola, o seu relacionamento ali não é algo altruísta, é algo de relações, você está ali existindo e coexistindo ali ao mesmo tempo, né? E a prática também de serviços altruístas sem altruísta realmente altruísta, né? Sem esperar nada em troca, nem obrigado, nem um nada, né? Isso é o altruísmo verdadeiro. Isso também é facilitador. Mas chega uma hora que você vai precisar realmente voltar para dentro de si mesmo, de si mesma, né? E se recolher, né? Em alguma etapa da sua vida isso vai começar a acontecer, né? Se não acontece de uma forma que você buscou, que você quis, né? E que você está fazendo um esforço grande, isso pode acontecer de uma forma não menos, de uma forma menos, como é que fala, menos prazerosa, né? Através de de acontecimentos que pode estar surgindo dentro da sua existência que te obrigue você a ficar isolado, né? Ou isolada, né? E isso aí a gente tem vários, se vocês olharem ao redor ao redor de vocês mesmos, né? De vocês mesmos, vocês vão ver que sempre vai ter pessoas aí que não gostariam de estar isoladas e estão, né? É só refletir um pouquinho sobre isso também, né? A natureza, né? Quando eu falo natureza, é a mãe natureza, né? Quando eu falo a mãe natureza, é a mãe do mundo, é a grande mãe, que é a própria vida existindo. Ela tá sempre em movimento e sempre nos colocando em atividade, sempre buscando o balanceamento. Se você não faz isso consciente, ela faz isso por você. E geralmente, quando ela faz as coisas por você, é dolorido, né? Infelizmente. Mas é isso. É isso. Por hoje é isso, né? A gente já, já trouxemos bastante informação, trouxemos bastante coisas para refletir, né? Para vocês também refletirem. Tá aí, se não tiver perguntas, não tiver comentários, a gente está encerrando.